Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos voltando ao nosso momento da doutrina. Agora no episódio 2, nós vamos conversar logo após a vinheta. No primeiro episódio, nós começamos a falar sobre a doutrina, mostrando a doutrina da igreja. O que é a doutrina, o que significa a doutrina da igreja, e falamos naquela oportunidade que a fonte da doutrina da igreja é a Bíblia. Claro, é a Bíblia. Tudo para nós emana da Bíblia. Por isso nós conceituamos naquela oportunidade dizendo que doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo, não em um homem, não em um indivíduo isoladamente, mas naquilo que nós chamamos de corpo. Vocês viram na vinheta que a doutrina básica para nós, isso você pode acompanhar em toda a Bíblia, ela segue um padrão e na própria vinheta você viu ali, não é sequencial, mas você viu sangue, a palavra e corpo. Não por acaso isso despertou em nós o interesse nesses três aspectos, não por acaso. Porque a Bíblia, mesmo do Velho ao Novo Testamento, há uma ênfase muito grande ao 3. O Velho Testamento, há muitos momentos que você aparece, alguém pode dizer, de forma inexplicável, 3, a experiência de Abraão levando Isaac para o sacrifício. Caminho de casa até o monte do sacrifício, 3 dias. Deus aparece a Moisés no monte no terceiro dia, na manhã do terceiro dia. Josué para as margens do Jordão e Deus manda Josué esperar 3 dias. A experiência de Gideão, 3 dias de Jonas no ventre do peixe e outros episódios, 3 anos do ministério de Jesus e morte e ressurreição ao terceiro dia. Isso não é por acaso. Nós começamos a ver que há um programa de Deus em tudo isso. E esse programa está centralizado na figura da Trindade. A Bíblia, o enfoque dela é intenso com relação a um projeto de Deus que envolve a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito claro em toda a Bíblia e nós podemos ver isso com clareza. Tanto que as pessoas às vezes dizem assim, a Bíblia está dividida em Velho e Novo Testamento. Alguém disse isso. Mas a Bíblia realmente está dividida em 3 tempos. Quais são esses tempos? 3 também. O Velho Testamento não termina em Malaquias, termina em João Batista. Atravessa os 400 anos do silêncio profético e chega em João Batista, que é o último profeta da lei. Ali encerra essa primeira fase, essa primeira etapa, a lei e os profetas, João, mas ali começa um segundo tempo, que é o período de quê? Do ministério de Jesus, que é o ministério dos 3 anos do ministério de Jesus. Morte e ressurreição. O Pentecostes marca o início, que é o terceiro tempo
que é o período da igreja, também chamado período da graça. Então a Bíblia mostra essas 3 etapas: o Velho Testamento, até João, o ministério de Jesus, e depois o período da graça, que é após o Pentecostes, que vai até o arrebatamento da igreja. Nós estamos falando, então, agora, dando continuidade ao assunto de corpo, que é, né, então você vê lá o Velho Testamento, nós vamos ver a palavra do Pai, o sangue que fala do Espírito, né? Então o sangue fala do Espírito, depois a palavra do Pai e corpo que fala da igreja. Mas Jesus, a igreja, né? A igreja é corpo de Cristo. Como é que surge doutrinariamente a primeira noção de corpo na Bíblia? Alguém podia dizer assim, Paulo? Não. Quando a igreja primitiva, no seu auge, não existia a doutrina da igreja. Os evangelhos foram escritos, né? Apareceram depois, né? As cartas doutrinárias vieram primeiro. Então nós podemos dizer que o primeiro século você não tinha o cânon cristão. O que se tinha no tempo de Jesus, por exemplo, e no tempo da igreja, era o Velho Testamento, escrito em hebraico, e a Septuaginta, que era o Velho Testamento traduzido para o grego popular, o koiné. Então o que existia era o Velho Testamento. Então a primeira mensagem a respeito da igreja, quem entrega é o apóstolo Pedro. Essa mensagem, ele cita o quê? Bom, não tem Novo Testamento ainda. A igreja está começando. O Pentecoste é o evento do nascimento da igreja. Então, o que ele prega? Ele prega Joel capítulo 2, que é a mensagem, que é a profecia lá no Velho Testamento mais clara a respeito da igreja. Então, o que Joel fala a respeito da igreja? Então, nós vamos ver aí na profecia de Joel já a indicação de que a igreja seria corpo. Por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo operava de maneira isolada, focal, individual. Então Joel diz assim, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne ali não significa que o mundo todo seria agraciado com a bênção do Espírito Santo. Não. A profecia ali diz que o Espírito Santo não seria derramado de forma individual, mas seria derramado sobre todos aqueles que estivessem dentro daquele projeto de Deus. Foi o que aconteceu no início da igreja. Então o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos que estavam reunidos ali em Jerusalém. Então o Espírito Santo foi derramado sobre eles e o que foi visto? Como língua de fogo pousado sobre cada um deles. Então, cada um daqueles irmãos recebeu uma porção do Espírito Santo. Ali já estava, de forma implícita ali já a doutrina de corpo, mostrando que o Espírito Santo agiria na igreja dessa forma. Isso é claro. Tanto que veja, quando Jesus profetiza sobre o início da igreja, o que acontece? Isso é muito importante, nós temos falado muito sobre isso e as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. A igreja, ela tem que ser identificada com o quê? Com o mistério. O que é o mistério? O mistério é a revelação do que está oculto. Então Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou?
Então ele faz a pergunta e todos descrevem Jesus como uma pessoa notável, boa, profeta, vindo da parte de Deus, é tudo certo. Mas a resposta deles estava certa? Não, a resposta não estava certa. Qual era a resposta certa? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ali Jesus disse: você é bem-aventurado porque você teve revelação. Então, Jesus já profetiza sobre a igreja dizendo que a igreja tem que entender Jesus como a revelação do mistério. Então, o mistério é diferente daquilo que é razão. Razão é aquilo que você conhece, é do conhecimento. Jeremias, Elias, isso é do conhecimento. E vós, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, isso foi a revelação do mistério. Então, Jesus diz a Pedro o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus. Quando ele diz eu te darei as chaves do reino dos céus, durante muito tempo, alguns escreveram, né, de forma dogmática que Pedro era porteiro do céu. E a profecia não é essa. Jesus está profetizando daquilo que ele usaria Pedro. E, na verdade, a chave é para quê? A chave é para abrir porta. Mas quem é a porta? Jesus é a porta. O que é a chave? É a revelação que abre a porta. Então, você conhece o mistério, você só conhece o mistério quando o Espírito Santo, com a revelação, abre a porta para você. Então, a primeira mensagem de Pedro, citando Joel, Pedro entrega a primeira mensagem, a primeira chave. A segunda chave foi na ressurreição do coxo, na cura do coxo, na Porta Formosa. A terceira chave, a experiência do homem lá da corte italiana. Então, que foi a experiência já da conversão de um gentio. Então, a igreja começa dessa forma. A grande experiência da igreja aí é que o Espírito Santo não dá ênfase a alguém em especial, mas ele dá ênfase a uma operação conjunta. Por isso, mais tarde, quando Paulo escreve a respeito da doutrina da igreja, isso nós falamos no primeiro episódio, Paulo não cria uma doutrina. Isso nós temos que deixar muito claro, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Paulo não cria uma doutrina. Ele não diz que uma coisa vai acontecer e depois a coisa acontece. Não é isso que acontece, não é isso que é dito por Paulo, nem é isso que está na Bíblia. Paulo descreve o que ele viu, ou seja, o que aconteceu antes. Então, quando Paulo fala sobre o batismo com o Espírito Santo, ele está descrevendo a experiência que a igreja primitiva estava vivendo. Quando ele fala de dons espirituais, ele fala da experiência que a igreja estava vivendo. Nisso tudo, houve a doutrina foi tomando forma quando Deus foi usando, né, em vários pontos para que a igreja se fortalecesse nisso. Então, a doutrina de corpo, ela é importante para nós observarmos que não há, no Novo Testamento, por exemplo, já na vida da igreja, nenhuma ênfase a um personagem especial. Exemplo claro disso é que queriam fazer com que Paulo tivesse alguma liderança e ele recusou. Ele disse que queria ser o menor. Ele perseguiu a igreja. Ele estava profetizando acerca daquilo que era a necessidade da igreja, dessa interdependência, dessa ligação. Dando continuidade a esse assunto, e eu disse que Paulo, ele não cria a doutrina, mas ele descreve aquilo que estava acontecendo, aquilo que ocorre na vida da igreja.
Então ele usa uma figura. Que figura é essa que ele usa para ensinar a igreja como ela funcionaria? Então ele diz assim, então ele diz que a igreja ela funciona como um corpo. Então ele está usando a figura do corpo humano, do corpo do homem, né? Do homem como ser inteligente. Então ele usa a figura do corpo humano para descrever o funcionamento da igreja. Então, quando ele diz que a igreja é corpo, ele compara com um corpo humano, então, primeira coisa que nós temos que ver, o corpo humano é formado de quê? Ele é formado de uma parte, ele é formado de uma única estrutura. Quando você olha para o corpo humano, você vê que ele é um conjunto de estruturas, de órgãos, de sistemas que funcionam de forma harmoniosa para manter o corpo vivo. Isso é o que a medicina chama de saúde. O que é saúde? Saúde é um estado de equilíbrio físico e psicológico, né? Aquilo que os gregos chamavam de psicossomático. Então, a saúde do corpo, então está todo um controle disso. Então, Paulo usa a figura do corpo para mostrar como a igreja funciona. Vamos aí, então, continuar nessa linha da igreja comparada como um corpo. Do ponto de vista científico, da medicina, o corpo tem uma série de detalhes que são interessantes, nós não vamos aqui falar sobre isso, mas duas coisas são muito importantes quando você fala do funcionamento do corpo. O corpo humano, é claro que nós estamos usando a figura que Paulo usa para dizer que a igreja funciona como um corpo humano. Isso não é criação nossa, isso é o que está na Bíblia, nas cartas aos Coríntios, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. Então, ele está mostrando isso. Então, ele cita o funcionamento da igreja como um corpo humano. O corpo humano, duas coisas são muito importantes. Duas coisas. Primeiro, o corpo humano ele tem governo. Ele é governado por quem? Por um sistema nervoso central. Cérebro, cabeça. Então, ele governa, não é? Você tem as atividades autônomas, né? Aquelas que não dependem da sua vontade, aquelas que podem depender da sua vontade, mas isso tudo lá, né, no seu cérebro. Então ele tem governo. Segundo, o corpo tem disciplina, ou seja, nos segmentos do corpo ele é disciplinado. Um órgão não interfere na função de outro, mas eles se completam. Então, governo e disciplina. Paulo está transferindo isso para a igreja. Então, a igreja como corpo, cada um é parte, como nós citamos lá no primeiro episódio do Partir do Pão, lá na ceia, cada um é parte do corpo, mas todos juntos formam o corpo. Só que você tem que integrar essas partes do corpo. No corpo humano, de que forma as partes são integradas? Vamos lá, vamos aqui contextualizar para entender. De que forma o fígado traz benefício para todo o corpo? Ou de que forma o rim traz benefício para todo o corpo, ou o pulmão, enfim, ou outro órgão, pâncreas, enfim. Como é que ele faz essa integração? Quem é usado nessa integração? O sangue. Então,
A circulação do sangue dentro desse corpo é que integra todo o funcionamento do corpo e mantém o cérebro vivo, porque o sangue é que nutre o cérebro para que ele continue no comando de tudo isso. Será que Paulo usa essa comparação de forma aleatória? Ou o que ele está querendo mostrar para nós como funcionamento da igreja? Ele diz assim: a igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Vamos usar novamente a figura do corpo. A integração dentro desse corpo é feita pelo sangue. Vamos voltar lá ao primeiro episódio. Pão e vinho, o novo pacto. Corpo e sangue. A igreja é corpo. E quem é o sangue? Será que é o sangue biológico? No corpo humano é sangue biológico, mas na igreja, como corpo de Cristo, quem que seria o sangue que dentro desse corpo circula, integrando todas as partes, nutrindo, purificando, enfim, dando saúde, mantendo o cérebro vivo? Quem? O Espírito Santo. Claro! Então a igreja é corpo, mas quem opera dentro desse corpo, em cada parte desse corpo, para dar vida a esse corpo é o Espírito Santo. Então quando nós falamos do sangue de Jesus, profeticamente, nós estamos falando do Espírito Santo, que age dentro desse corpo. E enquanto o Espírito Santo age dentro desse corpo, o cabeça é Cristo. Qual a grande preocupação numa cirurgia cardíaca? Hoje há cirurgias cardíacas que são feitas com o paciente, mesmo o coração funcionando normalmente. Mas há um grande número de cirurgias que você tem que operar o coração parado. Você tem que fazer parada cardíaca. Então, nesse caso, você também não pode deixar o sangue parar de circular, senão você tem morte cerebral. Então, você tem que fazer esse sangue continuar circulando. Então, você faz as chamadas circulação extracorpórea. O sangue tem que continuar circulando, porque senão você tem morte cerebral. Vamos trazer isso para a igreja. É muito claro isso. Se o Espírito Santo para de operar na vida da igreja, Cristo não é mais cabeça. Só isso. Simples assim. Então, quem é a cabeça? Pode ser um conjunto de ideias, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um concílio, enfim, qualquer coisa, pode ser até uma pessoa só. Mas para que Jesus seja a cabeça, é necessário que o Espírito Santo esteja operando nesse corpo como um todo, para que esse corpo se mantenha vivo. A doutrina de corpo é muito importante na vida da igreja. E assim ela se mantém, porque a igreja ela continua, ela é viva, não é? O homem passa, as pessoas passam, tudo certo, mas a igreja como corpo, ela permanece, não é? E isso é importante para o entendimento. Eu gostaria que você que está nos assistindo, os irmãos da Igreja Cristã Maranata e outros irmãos nossos de outras igrejas que também nos assistem, que compartilham conosco, são servos de Deus, que também amam a palavra, são sensíveis à voz do Espírito Santo, que também meditem sobre isso, avaliem, mandem também seus comentários. É muito importante para nós continuarmos conversando sobre esse assunto que é muito importante para a igreja. Nós vamos continuar na próxima semana, né, para não ficar assim tomando muito tempo, às vezes fica muito cansativo. Mas nós vamos continuar esse assunto ainda abordando sobre corpo. Nós vamos falar na próxima semana esse funcionamento dentro da igreja, como que isso ocorre, quais as descrições bíblicas sobre isso, ainda na igreja primitiva. Amém? A paz do Senhor a todos.